príncipe dos contistas do Ceará. Era como amigos intitulavam o escritor Moreira Campos. Mas o velho José Maria, como era chamado em casa, preferia bem menos pompa. Meu avô disse assim, olha, eu fico tão feliz quando me chamam de professor, não tem coisa que eu goste mais de ser professor. Professor basta, assim, de titulação. O que os leitores de Moreira Campos sentem com os livros dele nas mãos, Carolina Campos, neta, professora como o avô, teve de perto. Ele era encantador, então assim, eu me lembro muito dele contando histórias do flautista de Hamelin e eu pedia para ele contar uma e outra vez, porque ele sabia criar o clima, entonar a voz, então todo esse clima do conto, do encantar, ele fazia com perfeição. Então assim, são memórias muito gostosas de cumplicidade de avô e neta, sabe? Foi um grande avô. Moreira Campos nasceu em Senador Pompeu, no interior do Ceará, em 1914. Mas o ano da Primeira Grande Guerra não afetou o contista, que costumava dizer: nasci em ano belicoso, ainda assim nasci pacífico e tranquilo. Tímido, tranquilo, mas com muito a dizer. Moreira Campos deixou 10 livros publicados. Vidas Marginais foi o primeiro, em 1949. Com o segundo, Portas Fechadas, ganhou o Prêmio Arthur de Azevedo do Instituto Nacional do Livro. E se tivesse que escolher só um legado, seria este aqui. Dizem que os cães veem coisas, o preferido dele e último, publicado em 1987. O escritor morreu aos 80 anos. Se estivesse vivo, o escritor Moreira Campos teria completado 100 anos no dia 6 de janeiro deste ano. Se os leitores sentem saudades, o que dizer de quem conviveu com ele? É o caso da professora Neuma Cavalcante, que foi aluna do escritor nos anos 60. Professora, como é que era o professor Moreira Campos, o homem Moreira Campos? Olha, o que me ficou mais profundamente do Moreira Campos foi a atitude dele como professor. Ele preparava as aulas minuciosamente e era de uma simplicidade tão grande que eu só vim saber que ele era o Moreira Campos contista depois que eu fui embora daqui. Depois terminei a faculdade, eu fui fazer pós-graduação em São Paulo. Daí eu fiquei sabendo que eu tinha estudado com a celebridade. Grande parte da história de Moreira Campos pode ser encontrada aqui no acervo do escritor cearense. Mais de 10 álbuns com fotografias e recortes de jornal foram organizados pela própria esposa de Moreira Campos, Dona Zezé. Em algumas fotos, ele aparece entre fãs declarados, a escritora Raquel de Queiroz, o escritor Jorge Amado. Neste ano, homenagens. A Bienal do Livro do Ceará levará o nome dele. Na Universidade Federal do Ceará, os encontros literários, fundados pelo próprio escritor em 1984, também querem saber mais sobre este mestre, membro da Academia Cearense de Letras, que tem emocionado e ainda vai tocar muito mais corações no Brasil e no mundo. Ele é uma referência fundamental para uma renovação da literatura cearense, e, ao mesmo tempo, para o gênero fundamental que ele cultivou, que foi o conto, né? Apesar de ser muito discreto, né, ele deixou uma obra assim, do conto que impressionou aquelas pessoas assim que tiveram acesso. Eu posso até lhe dizer algo respaldado no Boris Schneiderman, né, que é o grande professor da USP, tradutor do russo. E uma vez fizeram uma entrevista para ele numa revista de literatura e perguntaram para ele: professor Boris Schneiderman, para o senhor, qual a grande injustiça na literatura brasileira? Quem deveria ter sido descoberto que não foi? Aí ele, o Moreira Campos, cearense.